Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando neste domingo o 30º domingo comum. O tema de hoje é continuação do tema da semana passada. Inclusive, na própria continuação do Evangelho que nós escutamos e meditamos na semana passada, na 29ª semana do tempo comum. Se na semana passada a tônica do Evangelho recaía sobre o tema da persistência na oração, neste domingo nós somos convidados a meditar sobre o modo como nós devemos rezar. E para isto, o Evangelho nos apresenta duas figuras, a figura do publicano e também a figura do fariseu. Ora, o publicano é aquela figura do homem que se despoja diante de Deus, reconhecendo a sua fragilidade, a sua infidelidade, os seus pecados, e sequer ousa se aproximar do altar e elevar os seus olhos para o céu. Antes reconhece as suas faltas e pede a Deus que dele tenha piedade, dele tenha misericórdia. Ao contrário do fariseu, que, cheio de orgulho, cheio de si mesmo, começa a colocar diante de Deus tudo aquilo que ele pratica com atos de religião, como seja fazer orações, dar a sua doação do dízimo e assim por diante. Então, o Evangelho de hoje nos convida para ficarmos atentos exatamente ao modo como nós meditamos, melhor, como nós rezamos, a fim de que a nossa oração ela não seja infrutífera. Para isto, a oração ela requer a virtude da humildade, que destoa completamente do vício da soberba. De fato, o Evangelho de hoje inicia dizendo que Jesus disse esta parábola a uns que confiavam muito em si mesmos, como se fossem justos, e desprezavam os outros. De acordo com São Gregório Magno, em sua obra Moralia, comentando a respeito deste Evangelho de hoje, abre aspas, diz São Gregório: são 4 as maneiras em que se avulta nas almas o tumor da soberba. Primeiro, quando não põem dúvidas de que são a única fonte de bens. O segundo modo se dá quando cuidam que as graças recebidas são a paga de seus méritos. Finalmente, quando, para darem de si boa prova, desprezam os demais como se possuíssem o que eles desejam. Assim se atribui a si mesmo o fariseu os méritos de suas boas obras. Então, essas são as palavras de São Gregório Magno, refletindo a respeito deste Evangelho de hoje. Por sua vez, também São João Crisóstomo, em um de seus sermões, também meditando este Evangelho, vai dizer o seguinte: não bastou para o fariseu mostrar o desprezo que nutria por todo o gênero humano, mas ataca também o publicano. Se o não tivesse feito, sua falta seria menor. Porém, a um só tempo, ofende os ausentes e vexa os presentes. Ora, a ação de graças não consiste no alancear os outros homens. Quando renderes graças a Deus, que Ele te baste. Não te dirijas aos demais homens, nem condenes o teu próximo. Vejam que palavras fortíssimas e belíssimas também de São João Crisóstomo. Cada um de nós que somos cristãos, quando somos chamados a abraçar as vias da santidade, se faz necessário que todos nós busquemos em compreender que é sempre indispensável para nós colocarmos os interesses de Deus acima de qualquer coisa da criação, como também devotar aos interesses do próximo uma atenção maior que aos nossos próprios interesses. Isso significa que devemos, antes de tudo, confiar os nossos interesses à providência divina, dando atenção maior
às necessidades do próximo do que aos nossos próprios interesses. E, logicamente, fazendo tudo acontecer para a maior glória de Deus, como o salmista no Salmo 113 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao vosso nome dai glória. Todos nós, prezados irmãos e irmãs, enquanto aqui estivermos neste mundo, a fim de evitar qualquer exagero, devemos sempre buscar a virtude da humildade, né? E esta virtude, ela deve ser buscada exatamente no nosso dia a dia, né? Nas nossas práticas diárias. E como é que nós podemos entender a virtude da humildade? São Tomás de Aquino, a propósito disto, ele diz o seguinte: a humildade reprime o apetite para que ele não busque grandezas além da reta razão. Nesse sentido, caríssimos irmãos e irmãs, importa que conheçamos o que nos falta, né, aquilo de que nós temos realmente necessidade, em comparação com o que excede a nossa capacidade. É próprio, pois, da virtude da humildade, como norma e diretriz do apetite, conhecer as próprias deficiências, né? Então, este evangelho de hoje nos ajuda a pensar, a partir da perspectiva da oração, né, do modo como nós devemos fazê-la, exercer, praticar a oração, sempre tendo como base a humildade, né? Então, pode alguém, logicamente, sem falsidade, reconhecer-se e mostrar-se como o mais indigno de todos, levando em conta os defeitos ocultos que traz em si mesmo, né, e que tem consciência desses defeitos, mas também, ao mesmo tempo, enxergar nos outros os dons ocultos de Deus. Por isso, vai dizer Santo Agostinho: estimai interiormente superiores os que vos são exteriormente inferiores. Do mesmo modo, sem fingimento, pode alguém confessar e se acreditar indigno e inútil para tudo, pelas forças próprias, atribuindo a Deus toda a sua capacidade, conforme se diz: não é por causa de nós mesmos que somos capazes de pensar, é de Deus que vem a nossa capacidade. Também para nós, hoje, homens e mulheres cristãos do século XXI, em pleno ano de 2022, precisamos pensar que o problema não é tanto o contraste entre fé ou a falta de fé, mas sim entre maneiras diversas de colocar a fé na vivência prática da religião. E é dramático, é lamentável, termos de verificar que muitos de nós, que nos esforçamos em praticar a religião, muitas vezes, consciente ou inconscientemente, agimos mal, agimos errado no que diz respeito à virtude da religião. Cumprimos as nossas práticas religiosas com uma mentalidade não genuinamente cristã. E por isso mesmo, é que nós vivemos a nossa santa religião, muitas vezes de forma assim deturpada. Na primeira leitura que nós escutamos do livro do Eclesiástico, a nossa atenção é direcionada exatamente neste sentido, para a virtude da humildade como uma virtude indispensável para que a oração que fazemos, como diz o autor sagrado na primeira leitura, possa então atravessar as nuvens e obter o resultado que esperamos alcançar. A salvação que nós esperamos, a salvação de cada homem, ela pode vir apenas de Cristo, o qual, embora sendo de natureza divina, se humilhou até a morte de cruz e por isso foi elevado na glória, como escreve São Paulo aos Filipenses, O cristão só se deve gloriar da cruz de Cristo. Foi assim que entendeu São Paulo. Vai dizer ele: Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Peçamos, portanto, ao Senhor que nos inspira essas disposições de espírito, pela intercessão de São José, de Nossa Senhora, que nos ajude a buscar a virtude da humildade, sempre tendo como referência o seu próprio coração.
coração humilde, para que assim possamos então refletir através de nós, nas nossas ações, nas nossas pessoas, né, na nossa pessoa, nas nossas atividades diárias, né, o rosto misericordioso e cheio de compaixão de Deus. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Holy Spirit, God,